tarde para você que está comigo aqui ao vivo hoje, dia 24 de junho de 2026. Praticamente metade do ano concluído. Pois é, você percebe como o tempo está passando rápido? Voou, outro dia mesmo era Natal, mas nós estamos aqui felizes, gratas ao Senhor por tudo que Ele já fez e crendo que muito mais Ele tem a fazer no nosso meio, na nossa vida e através de nós. Mas eu quero também deixar para você um bom dia, uma boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí comigo na nossa live que fica gravada aqui no meu Instagram e também gravada no nosso canal no YouTube. Boa tarde, Thaisa! Que alegria ter você aqui conosco de novo. Por que de novo? Porque hoje de manhã nós já participamos de uma live abençoada. Eu tive a companhia da Thaisa comigo. Então eu quero convidar você, se inscreva aqui, a paz do Senhor, Daniele. Se inscreva aqui no nosso Instagram, adiciona aí. Para quê? Porque toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos essa live maravilhosa, onde eu sempre tenho aqui companhias agradabilíssimas, pessoas indicação direta de Deus para o meu coração. Então, toda quarta-feira, 3 horas da tarde, ao vivo pelo nosso Instagram. A paz do Senhor, irmão Ronaldo. O Senhor foi bom conosco, né, Thaís? A palavra veio do céu, direto para o meu coração, para os nossos corações. Olha, toda quarta-feira, 3 horas. Só que você acaba esquecendo, perdendo. Então, eu te aconselho, se inscreva aqui no nosso canal, no nosso perfil, né? Aqui no Instagram. E coloque as notificações, ative as notificações. Mas eu também quero te convidar, eu estou só esperando a nossa convidada, já está vindo aí, já falei com ela agorinha, está vindo aí com uma palavra de Deus para as nossas vidas, mas enquanto isso eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal no YouTube. É muito difícil para lembrar o nome, não, é o mesmo nome aqui do Instagram, Missionária Valéria Dias. Então, vai lá, você pode agora fazer uma pausazinha aí e correr lá no YouTube, você se inscrever lá, Missionária Valéria Dias, ativa também as notificações, porque a gente sempre tem, lá só tem palavras abençoadas. O que você pode encontrar lá também? Você pode encontrar os nossos trabalhos, os nossos projetos presenciais, fotos, os vídeos, a organização, né, de uma mesa posta, muito bem posta, todos os detalhes, inclusive falando disso, eu quero dizer para vocês que nós estamos com uma ação. Obrigada, Andressa, também estava lá na live conosco, é isso mesmo. Olha, nós estamos com uma ação que você pode ajudar esses projetos a continuarem acontecendo. Nós estamos fazendo uma ação agora que cada nome equivale a R$5. Então, com apenas R$5. Se você tiver 50, tiver 500, tiver 5.000, pode ajudar, não tem problema. Mas se você tiver R$5, você também pode nos ajudar muito, porque a união faz a força. Com R$5, você manda o comprovante para nós, e aí você vai estar participando do sorteio de R$150 em produtos Tupperware, a escolher dentro do que nós temos aqui, do nosso estoque. E você também vai participar de um outro sorteio com o mesmo R$5 em R$50 em semi-joia. Eu vou fazer questão de te entregar, de te abençoar. Irmã Valéria, eu moro muito longe, como é que faz? Olha, você sendo sorteado, você fica por conta do frete, mas você também vai receber. Mas se você falar, eu quero ajudar. Irmã Valéria, R$5 te ajuda? Não quero participar do sorteio. Olha, eu confesso para vocês que nós já tivemos 2 pessoas que mandaram oferta e não quiseram nem entrar no sorteio. Falaram, eu estou dando para o chá, eu não quero participar do sorteio. Cada uma tem os seus motivos, mas estão nos abençoando. Então aqui, nesse momento, eu quero te convidar. Se você ama trabalhos assim, projeto com mulheres, se você deseja participar conosco, esse é o momento. Eu tenho certeza que Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém?
Nossa missionária Gilmara já chegou. Eu vou orar aqui com você. Vou ler um versículo que está no meu coração. Eu já passo para ela, já estou chamando a missionária Gilmara. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Já convide aí também. Mande no seu status, nos seus stories. Gente, eu tô achando tão bacana stories. Não sei como é que fala, não, mas mande aí para os seus contatos, para os seus grupos de amigos, de família. Mas eu tenho certeza, como eu tenho certeza, que vamos sair daqui mais uma vez edificados para a glória de Deus. Vamos lá? Pai eterno, Pai bendito, Pai de amor. Senhor, amanhecemos agradecendo. Depois a gente faz as nossas atividades agradecendo. A gente para agora nessa pausa para um café, que é a nossa live. A gente para também para te agradecer. E vai ser assim até ao deitarmos. Porque por mais que agradeçamos ao Senhor, Senhor, ainda é pouco diante de tudo que o Senhor faz. Então, neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor faz, pelas incontáveis bênçãos que já tivemos e já agradecemos até pelo que vamos receber. Mas também queremos te pedir que o Senhor continue falando, ministrando aos nossos corações. Missionária Gilmara já está aqui. Semana passada não foi possível, caiu toda hora e não conseguimos fazer. Mas hoje o Senhor preparou e nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fale conosco, ministra aos nossos corações e continue abençoando a tua filha, missionária Gilmara, derramando bênçãos sem medida sobre a vida dela e a casa dela. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Andressa, colocarei o seu nome agora no nosso caderninho de oração, tá? Minha irmã Cristiane, a paz do Senhor que chegou, Márcia, todos vocês que foram chegando, muito obrigada pela presença de vocês. E eu quero deixar um versículo, que foi o mesmo versículo que eu falei de manhã, eu deixo aqui para nossa meditação, que diz assim, Mateus 6, verso 6. Mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Fale com o Senhor agora. Fale aí no íntimo do seu ser. Fale com Jesus. Senhor, fale ao meu coração. Ministra aqui, Senhor, eu preciso de ti. Eu tenho certeza que o seu Pai vai te responder. Amém? Glória a Deus. Já estou chamando aqui. Aí, minha amada. Queridos, aproveitem esse momento, mande essa live para mais pessoas, abençoe a vida de alguém. Eu tenho tantos relatos que... Vê se chegou para você, missionária Gilmara. Eu tenho tantos relatos de pessoas que falam assim comigo. Eu estava assim, assado, triste, com algum problema, e de repente eu recebi a notificação da sua live e Deus falou e ministrou na minha vida. Esse é o nosso Deus. O poder é dele, a glória é dele, o louvor é dele. E nós estamos aqui para adorar a ele. Glória a Deus. Aleluia. Missionária Gilmara já vai estar entrando e nós já vamos estar ouvindo aquilo que Deus já colocou no coração da tua filha. Glória a Deus. Aí, a paz do Senhor, minha amada. Ô, minha querida. Que alegria, que honra. Hoje deu certo, glória a Deus. Estou aqui na minha cozinha. Tá me ouvindo bem, minha amada? Estou te ouvindo bem. Quero que o povo aí responda para nós. Estão ouvindo bem a missionária Gilmara? A gente quer, o nosso desejo é que tudo esteja bem, para que você seja alcançado da melhor forma possível, na imagem, no som. Aí a Thaisa respondeu para nós que está ótimo, missionária Gilmara. Você já é de casa, já esteve conosco outras vezes, mas eu quero dizer que é sempre uma alegria ter você aqui, essas conexões que Deus faz. Eu estou muito feliz porque hoje, gente, eu mandei mensagem para ela, né? Falei, missionária Gilmara, posso indicar seu nome? Porque as pessoas perguntam, você tem alguém para indicar? Porque a gente conhece muita gente,
E, gente, a responsabilidade é muito grande. Eu falei, missionária Gilmara, eu indico sem medo. Falei, missionária, posso indicar seu nome? Porque é essa mulher de Deus, essa conexão que Deus faz, e Deus faz conosco, e a gente vai aí, né, repartindo, compartilhando. Então, você sabe do meu carinho, do meu amor que eu tenho por você, de tudo que você carrega. Gente, respeita ela, porque é uma escritora também. Depois ela vai falar um pouquinho do livro, uma história de vida. Eu não sabia que você já tinha morado no Japão, missionária Gilmara. Que experiência, né? Mas olha, como eu já disse, você é de casa, seja muito bem-vinda e eu já passo aí o microfone para você. Amém. Amém, minha querida, paz do Senhor a todos, paz do Senhor, pastora Valéria. Quero dizer também que é uma honra, minha querida, sempre é uma honra, viu? Eu louvo a Deus por essas conexões também que Deus nos conecta, né? Através das redes sociais, da internet. Deus tem nos apresentado, nos presenteado com pessoas maravilhosas, e você é uma delas, minha amada. E eu fico muito feliz, foi através da vida da pastora Edicleia, da vida da pastora Carla Abreu, né? Louvado seja Deus, Deus tem nos unido, tem nos conectado e nos trazendo a ficar juntas, né, como os membros do corpo de Cristo, unidos para uma grande obra, né? Glória a Deus. E hoje aqui a internet está boa, mas o tempo está de chuva, né? Está oscilando bastante aqui a energia. Agora mesmo caiu de novo. Mas estamos aqui para a glória do Senhor. Quero louvar a Deus, minha querida, é sempre uma honra. E muito obrigada por essas indicações. Eu quero agradecer e dizer que esteja à vontade, por favor, pode me indicar. Para quem quiser, quem que tiver, né, o desejo, a honra de me convidar, eu estou aqui, eis-me aqui, amém? Agora vamos então para a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Por favor, todos que estão conosco, nos assistindo, quem estiver de posse da sua Bíblia em casa e quiser acompanhar, por favor, abram no livro de Êxodo, amém? Capítulo 2, amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 2, vamos aqui percorrer um pouquinho. Acabou de acabar a energia aqui, pastora Valéria, está me ouvindo bem ainda? Sim, perfeitamente. Mas mesmo acabando, tá dando para ver sim. Deixa eu aproveitar e dar um beijo aqui para a pastora Karina, que acabou de entrar, agradecer. Pastor, o missionário Gilmara, fique à vontade, tá ótimo. Então acabou, é um mau contato da minha cozinha, porque a luminária continua acesa. Agora eu estou até ficando aqui confusa. Só um minutinho, e amada, deixa eu mexer aqui na tomada, tá? Isso. Isso mesmo, é um mau contato da minha cozinha. Essa minha cozinha aqui tá uma benção. Eu estava falando para o meu esposo. Quer falar, minha amada? É rapidinho. Você acabou de falar da pastora Edicleia, ela acabou de entrar nos prestigiando. Pastora Edicleia, obrigada aí pelas indicações também. Deus abençoe. Te amo, pastora Edicleia. Deus abençoe, minha amada. Nós louvamos a Deus pela sua vida, viu? Acabamos de mencionar o seu nome aqui e agradecer pelas indicações. Deus abençoe, minha querida. Então, a minha cozinha, eu estava falando com meu esposo, uma tomada, ela recarrega o celular, porém não acende a luminária. Aí agora nós estamos aqui na live, acabou aqui o mau contato devido ao mau contato, na energia da cozinha mesmo, mas a luminária manteve acesa. É um mistério aqui do céu. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nesta tarde. Amém? E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, é Êxodo capítulo 2, amém? E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, o escondeu há 3 meses. Escondeu-o 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pondo com o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: é dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó:
Irei eu a chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Amém? Uma palavra muito conhecida de todos nós, e certamente muitos já foram ministrados por essa palavra. Mas nessa tarde, Deus ele ministra ao meu coração fortemente esta palavra acerca das incumbências que Deus ele coloca em nossas mãos. É bem lembrado que muitas das vezes, pastora Valéria, a gente dá lugar na terra para que Deus cumpra em nós, porque Deus ele é fiel. Nós vamos obedecer, vamos buscar, vamos nos santificar, nos consagrar e buscar ao Senhor para que o Senhor nos capacite, cumpra em nós um chamado. Mas, independente disso, nós somos chamados para gerar. Nós somos chamados para gerar frutos. E muitas das vezes, talvez pelos intempéries da vida, talvez pela correria de todos nós, talvez até mesmo por causa de uma falta de uma entrega maior, de uma busca maior, de uma intimidade maior, parece que as coisas ficam até distantes. Parece que os propósitos e promessas, parece que até distancia-se mais, ou então o tempo torna-se maior a se cumprir. Só que eu quero dizer para você que está aqui conosco nessa tarde, e já tomando posse dessa palavra, a dizer que nós estamos gerando frutos para a obra do Senhor. Nós estamos gerando, independente de nós estarmos vendo acontecer ou não, ou talvez a nossa visão não está aberta o bastante para entender que o Senhor está fazendo. Muitas das vezes nos pegamos frustrados e preocupados, achando que o Senhor não cumpriu ainda, achando que o que está errado, achando que o porquê não aconteceu isso, ou não aconteceu as promessas que Ele disse quando Ele nos resgatou. Quantos vasos o Senhor levanta e usa para falar conosco, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ainda que tem se cumprido, nós nos pegamos assim perguntando, será que eu que estou faltando buscar mais? Ou é o tempo do Senhor que ainda está demorando? Porque é o demorar do Senhor. É o tratar do Senhor conosco, é o propósito de Deus conosco. Mas Joquebede, aleluia. Joquebede é uma mulher que nós podemos dizer assim, que nós vamos honrar e louvar ao Senhor pela vida dela. Porque em meio ao extermínio, em meio às matanças dos filhos homens, dos primogênitos, em meio à perseguição de Faraó, em meio à perseguição daqueles homens que queriam matar as crianças do sexo masculino, ela foi uma mulher agraciada, onde gerou, onde concebeu, gerou, deu à luz, e por mistério divino, pastora Valéria, ela conseguiu manter a criança com o choro oculto, emudecida. A criança, certamente, eu creio que Deus, ele fazia com que não ouvissem. Deus dava livramento ao choro da criança, Deus dava livramento aos resmungos da criança, porque as crianças pequenininhas, elas ficam gungunando, elas ficam já tentando falar, e essa criança estava ali oculta, escondida, guardada nas mãos do Senhor. Aleluia! Eu quero dizer para você, paz do Senhor, minha amada missionária Fabíola, em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que muitas das vezes é o Senhor quem nos esconde. É o Senhor quem esconde os propósitos que Ele tem para conosco. E muitas das vezes nós não vemos. Não vemos que é o Senhor que está, assim, o demorar de Deus, pastora Valéria. O entregar de Deus para conosco, o cumprimento de promessa, nós estamos sempre atribuindo ao processo que nós estamos vivendo, ou ao processo que o próprio Deus nos colocou. Só que nós nos pegamos sim perguntando por que não se cumpriu. Será que eu estou ainda errando de não buscar mais, de não aprofundar mais? É a minha casa, é a minha família, é meu esposo? É falta de entrega? É falta de deixar de olhar para as coisas da terra e buscar somente as coisas do céu, como assim é determinado por Deus? E esta mulher, ela gerou. Esta mulher, ela estava ali guardando alguém, guardando um ser, concebendo e gerando e dando à luz e guardando ali de uma forma divina. E Deus trabalhando. E Deus trabalhando. E quando nós olhamos para a ordem, para ela então entregar esta criança para cumprimento de palavra, cumprimento de promessa, de propósito,
nós podemos ver ainda a glória do Senhor na vida dela. A glória do Senhor a fazê-la obedecer, a fazê-la nem sentir, nem se preocupar de que maneira ela iria ter este coração voltado totalmente para o chamado de Deus e fazer tudo conforme a palavra do Senhor. Pega essa caixa, betume essa caixa e direcione essa caixa e leve essa caixa. Aleluia, e coloque ela no rio. Quem de nós teríamos essa coragem? Quem de nós teríamos essa visão e essa certeza para dizer assim, o próprio Deus falou comigo, o próprio Deus me escolheu para uma grande promessa, um grande propósito, e eu sei que este menino não é meu, este menino ele só foi me emprestado, o Senhor usou o meu útero, usou aqui a minha vida para trazer à vida esta criança, a minha vida para dar luz, para amamentar esta criança, mas o propósito era maior. O Senhor já requerendo dela, ainda no começo da promessa, porque o fato do Senhor usar a Joquebede para gerar, para conceber, pastora Carla, paz do Senhor, minha amada, te amo em Cristo Jesus. O fato de Deus usar ela para conceber e gerar e dar a luz e dizer assim para ela, minha filha, serão só 3 meses. A fase mais gostosa, pastora Valéria. A fase que nós temos mais cuidado, mais apego. A fase que nós temos mais cuidado com aquele serzinho frágil, com aquele serzinho tão vulnerável. Era Deus dizendo, foi esse tempo. Foi esse tempo. E se você que entrou aqui nessa tarde acha que o tempo do Senhor está demorando, o Senhor abreviou o tempo na vida de Joquebede. O Senhor diminuiu o tempo que seria cumprimento de promessa lá no futuro, quando esta criança já estivesse homem, já fosse homem, já formado. Mas o Senhor cumpriu na vida de Joquebede para que todos vissem. O livramento ocorreu ali no nascimento. O livramento ocorreu ali durante o tempo que era quase que impossível. Eram exterminadores, eram assassinos, eram homens que estavam ali já dispostos a encontrar aquela criança, justamente aquela criança, que naquele momento nós podemos dizer era o que faltava, era exatamente o que eles procuravam para exterminar, era exatamente aqueles que eles estavam de olho, pois eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus me incomoda a dizer para você, para não mencionar mais que as suas promessas estão atrasadas, para não mencionar mais que o atraso, que o que você olha como atraso é processo, o que você olha como demora de entrega é Deus dizendo, já está pronto, é Deus dizendo, você já fez a sua parte, é Deus dizendo, agora delega para mim, agora vou eu cumprir, porque a tua parte você está cumprindo, e eu estou dizendo porque eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometo, aquilo que eu falo eu cumpro, então deixe a criança ir porque você já fez, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ela olhando com os olhos de mãe a vulnerabilidade da criança, o cuidado da criança. E Deus com o exército angelical dele ali guardando. Vamos ocultar o choro da criança. Vamos proteger a criança. A criança é vulnerável, sim. É um bebê que depende da mãe o tempo todo, sim. A mãe cuidando, achando que algum mal iria sobrevir sobre a criança, mas não. É para fazer conforme a minha palavra. Eu estou determinando. Faça. Não pense que não está na hora. Não pense que não está no meu momento. Não pense que não é o meu tempo. Não pense que a coisa da sua cabeça, sou eu que falo contigo mediante a ordem de dizer é agora, já estás pronto, aleluia, glória a Deus. E se ela se atrevesse pelo seu lado humano, pastora Valéria, a não entregar no tempo oportuno, iria atrapalhar o que Deus tinha, porque o pensamento de Deus para hoje, que podemos ter a oportunidade de ler a palavra e a história do que Joquebede viveu, de onde Deus começou a trabalhar e colocar Moisés dentro do Egito e no meio dos egípcios para um cumprimento de promessa. Se Joquebede não obedece, certamente seria mais difícil. Se Joquebede não obedece, certamente iria atrapalhar o tempo e o percurso do Senhor.
Mas ela obedeceu porque era necessário ele estar inserido no Egito. Era necessário ele estar inserido no meio daqueles que gostariam de exterminá-lo. Era necessário o nome do Senhor ser glorificado para dizer: eu te coloco no meio dos grandes, os grandes estes que gostariam de acabar com a tua vida. Mas eu te coloco ali para mostrar que eu sou contigo. Eu te coloco ali num estado vulnerável, tamanho, ainda numa fase, sendo ainda um bebê, mas aonde eu vou quebrantar o coração de uma mulher, da filha de Faraó, para que você tenha proteção, para que você tenha acesso aonde eu vou te enviar, para que você já tenha, aleluia, liberdade para entrar e fazer aquilo que eu determinei, aleluia. E se fosse nos dias de hoje, se fosse uma de nós iríamos pensar assim: meu Deus, como? Como eu não vou estar com ele até Miriam ser usada por Deus para indicar a Joquebede para amamentar a criança? Receberam ainda um salário para cuidar do próprio filho, ainda sem entender que o Senhor tomaria essa direção, ainda sem entender que o Senhor faria dessa maneira. Aleluia, glória a Deus. Ainda assim ela devia pensar: como? Como? Eu não estou lá para cuidar do meu pequenininho. Agora será entregue na mão desses assassinos. Aleluia! Pois ela fez e Deus estava alinhando, missionária Fabíola. Deus estava alinhando a promessa ao propósito. Deus estava alinhando o processo de dor da mãe ao livramento, ao cuidado, a um direcionamento de maior proteção. Porque ela caiu na graça daquela que poderia dizer para o seu pai: este vocês não vão matar, este vocês não vão exterminar, este aqui é protegido por mim. Olha o que Deus fez, aleluia, glória a Deus, aleluia. E se fosse hoje, nós iríamos atrás, pastora Valéria, dizer: não, eu me arrependo de ter feito essa caixa betumada daqui, filha de Faraó, me dá aqui essa criança, porque eu não quero salário nenhum. Eu quero cuidar de amor incondicional, porque o Senhor me deu. Ele está aqui por um erro, mas você deu livramento a ele, mas eu pego ele de volta. Nós faríamos exatamente isso. Aleluia! Mas olha a fé desta mulher, olha o obedecer desta mulher, olha a atitude desta mulher a cumprir exatamente a vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E nós podemos já aqui mencionar e dizer que isso foi um milagre. Isso foi um milagre. Ela agiu por obediência, através da fé colocada em seu coração a dizer: eu vou crer. Eu vou crer que o Senhor vai atravessar essa criança. Eu vou crer que a obra é grande. Eu vou crer que nada vai acontecer. Eu vou crer que o Senhor está no controle dessa direção. Eu vou crer que chegou o momento. Eu vou crer que o Senhor não se atrasa, que o Senhor não se detém, que o Senhor não volta atrás a uma promessa. Aleluia! E nós podemos dizer que nesta palavra, você que está aqui, a promessa ela foi até rápida demais. O cumprimento de promessa foi rápido demais. A criança ainda era um bebê, mas era necessário estar ali alinhada. Era necessário estar inserida. Era necessário o nome do Senhor ser glorificado na vida deste bebezinho. Aleluia! Onde ela mesma, a filha de Faraó, o chamou de Moisés. Onde ela mesma teve essa autoridade a dar o nome a ele para dizer: porque das águas foi tirado. Olha o livramento. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, nessa tarde, que nós possamos entender e olhar diferente acerca dos processos que Deus nos permite passar. Porque é o que eu estou dizendo: se na tua vida mesmo, na nossa vida, se nós olhamos e pensamos assim: olha, não aconteceu ainda, parece que estamos estagnados, parece que estamos parados, parece que falta, e na verdade ainda falta. Falta muito de nós, falta muito da nossa entrega, falta muito da nossa adoração, falta muito do nosso compromisso, falta muito. Mas aquele que te fez a promessa, o guarda de Israel, ele não dorme, ele não dormirá, ele não tosquenejará. Ainda que nós somos falhos, ele continua sendo imutável, perfeito, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para cumprir em nossa vida aquilo que ele determinou, abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Glória a Deus! Se nós fôssemos olhar até aqui mediante as nossas falhas, pastora Valéria, e nós olhando
Nós mesmos nos olhando e nos avaliando com os nossos olhos humanos e muitas das vezes frustrados, a dizer assim, olha, alguma coisa está errada, porque não se cumpriu ainda, alguma coisa está atrapalhando, eu tenho que jejuar mais, buscar mais, orar mais. Mas desde quando o Senhor precisa da sua atitude humana? Desde quando o Senhor precisa, pastora Valéria, de alguma atitude humana para fazer alguma coisa? É claro que o Senhor requer de nós santificação, entrega, compromisso, Ele requer de nós, e isso o Senhor vai trabalhando em nós de uma forma a nos fazer obedecer de forma espontânea, a nos fazer gostar dos dons, a nos fazer gostar das coisas do alto, a nos colocar à disposição, a um posicionamento de jejuar, sim, de orar, sim, de nos santificar, sim, de renunciar, sim, mas independente disso, é a graça do Senhor que te escolheu, é a graça do Senhor que te separou, foi o amor dele que te amou primeiro e te colocou num aprisco a dizer, você faz parte destes escolhidos, você é membro, aleluia, do corpo do meu filho, aleluia, glória a Deus, você é escolhido, aleluia, glória a Deus. Aleluia! E nós ficamos tão felizes nos nossos dias de hoje, quando nós vemos Deus escolhendo os nossos filhos, quando nós vemos os nossos filhos sendo agraciados com alguma promessa espiritual, não promessas materiais, isso o Senhor já faz porque Ele é maravilhoso, mas é coisas que nós olhamos e pensamos assim, olha, esse meu filho tinha o coração tão endurecido, essa minha filha era assim, era assado, e Deus Ele vai posicionando, Ele vai colocando, Ele vai adequando-se, Ele vai agraciando, Ele vai quebrantando, aleluia, igual ao meu filho, que a missionária Fabiola já orou muito por ele, também já me ajudou em oração quando ele saiu de casa, numa rebeldia a qual eu quase morri mesmo quando ele saiu de casa, foi horrível, a missionária Fabiola me ajudou muito em oração. E um dia eu estava aqui lavando a louça nessa cozinha e ele veio até aqui, mãe, me ajuda em oração, porque eu preciso escolher sobre um serviço, mãe. Eu pensei, meu Deus, ele está falando de Deus, esse menino está colocando Deus na vida dele. E hoje eu vejo as postagens, pastora Valéria, no status, que hoje ele mora em outro estado. Deus tem exaltado ele, Deus tem mudado ele, Deus tem dado uma namorada abençoada para ele, que tem feito ele ser mais humano, mais amoroso, mais filho, sabe? Sabe um presente de Deus, que é a namorada do meu filho, que eu louvo a Deus pela vida dela. Deus tem feito ela ser assim, tão humana, tão amadurecida, tão responsável, tão cheia de virtudes, que Deus tem usado ela, da minha família, para fazer o meu filho ficar constrangido mediante a frieza que ele tinha comigo, para a glória do Senhor. Energia, mas vamos continuar. Tá me ouvindo, pastora Valéria? Vamos continuar, enquanto aqui a internet der sinal, vamos continuar. Acabou a energia de verdade, a luminária também parou. Deus tem usado ele, Deus usa nas circunstâncias. E eu quero aqui fazer menção, quando interromper, me avise, pastora Valéria, fazer menção para você dos processos de Deus, do que Deus faz mediante a sua ordem, mediante a sua vontade, mediante o seu agir, que é um agir da parte de Deus que nós não temos como questionar, como indagar, como reclamar, mas nós temos somente que crer. Então Deus ele vai trazendo assim alguns ventos, algumas intempéries da vida, algumas coisas que aos nossos olhos humanos a gente pensa, nossa, não está nada se encaixando. A gente já começa com a incredulidade. Não está nada se encaixando. Como Deus vai fazer? Como Deus está fazendo? E de repente a gente olha e fala, meu filho está dizendo sobre Deus. Meu filho está colocando Deus à frente da vida dele. Meu filho está se posicionando, está se colocando à disposição da ordem do Senhor. Está fazendo com que Deus trabalhe na vida dele. Está direcionando a vida dele a mencionar o nome do Senhor. Quer dizer que o Senhor está nos honrando, quer dizer que nós geramos, nós concebemos, geramos e o Senhor está cumprindo. Aleluia! Aleluia! Ainda que talvez eles chegam aí para o Egito, eles vão para o Egito por um tempo, aleluia! Para cumprimento de promessa. Este meu filho, a qual a missionária Fabiola me ajudou em oração, ele está no Egito. Mas é no Egito que Deus está fazendo. É no Egito que Deus está colocando ele no seu devido lugar. É no Egito que Deus está presenteando ele, aleluia, de forma a fazer ele ter temor, aleluia. Eu quero falar para você nessa tarde acerca de alguns ventos que o Senhor nos permite passar.
Tá, a tua imagem, pastora Valéria, está um pouquinho oscilando para mim, mas tá me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo sim. Por mim tá ótimo. Vamos ver o que o pessoal Amém. vai falando aí, gente. Escreva aí, meus amados, minhas amadas, se estão nos ouvindo bem, porque está oscilando um pouquinho a imagem da pastora Valéria, mas é porque aqui está tempo de chuva. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu quero dizer para você que os ventos do Senhor, ele não vem de forma a te subtrair nada. Muitas das vezes nós vemos os temporais, nós vemos os tempos nublados, nós vemos as dificuldades, nós olhamos, está ótimo, pastora Edicleia, nós olhamos as dificuldades, nós olhamos as adversidades, e nós, de uma forma imatura, prematura, nós já começamos a pensar, meu Deus, de novo, mais um vento, Senhor, mais uma dificuldade, mais uma adversidade. Olha as coisas, a nossa análise humana, olha as coisas saindo da direção do Senhor, mas não é. É Deus trabalhando em tudo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é necessário que nós venhamos estar amadurecidos numa fé tamanha, numa maturidade tamanha, a nós mesmos, pastora Valéria, repreendermos os pensamentos negativos, os pensamentos que o inimigo tenta soprar nos nossos ouvidos, a diminuir a grandeza do Senhor, a diminuir as promessas do Senhor e nos fazer acreditar que Ele não está trabalhando, que Ele não está fazendo, que Ele não está cumprindo, porque é exatamente Ele que trabalha em tudo. Ele trabalha no vento, Ele trabalha na água, Ele trabalha no fogo, Ele está dando livramento para nós. Olha Moisés saindo da água aí, olha Moisés saindo das águas aí, olha Moisés sendo usado com ousadia da parte do Senhor para atravessar uma grande nação, travessia essa onde Deus usou o sopro das suas narinas para abrir o Mar Vermelho. Sempre eu quero aqui fazer menção dessa passagem, aleluia, porque os ventos que o Senhor nos faz vivenciar, os escolhidos, os posicionados, aqueles que estão em posição de guerra, aqueles que estão na posição que o Senhor chamou, é o Senhor que está direcionando, é o Senhor quem está soprando, é o Senhor quem está levando, é o Senhor quem está conduzindo, é o Senhor quem está guiando, aleluia, glória a Deus. Estão me ouvindo ainda, meus amados? Me dê um sinal aqui, pastora Edicleia. Eu acho que a internet da pastora Valéria oscilou um pouquinho. Para mim, eu não estou vendo ela. Mas me dê um sinal aqui se vocês estão me ouvindo. Me direcionem aqui, meus amados, minhas amadas. Amém? Glória a Deus. Vão falando com a gente aí. Para mim, está ótimo. Tá, porque eu não estou te vendo mais, pastora Valéria. Você está me vendo? Estou sim, perfeitamente. Eu não estou te vendo, mas vamos continuar. Deus, Ele vai direcionando. Deus, Ele vai levando, vai conduzindo. Aleluia! Nessa tarde que nós possamos receber de Deus algo que das águas está sendo tirado, pelas águas está sendo levado, pelos ventos que Deus tem conduzido a levar essas águas. O Senhor tem levado bênçãos, tem direcionado bênçãos, tem colocado tudo nos lugares, tudo nos devidos lugares, em meio aos ventos, em meio a algumas situações que você olha e pensa assim, olha, eu estou tendo uma provação de novo, eu estou no deserto de novo, eu estou sendo provada de novo. O Senhor está forjando na tua casa, na tua família, forjando caráter, forjando pessoas, forjando vidas, aleluia, e posicionando pessoas para uma grande obra através de você, porque nós somos mães, nós somos servas, nós somos filhas do Deus Altíssimo, aonde Ele nos diz, ore. Ore pela tua casa, ore pela sua família, direcione a minha vontade, alinhe a minha vontade à tua, aleluia, porque vou eu cumprir palavra, vou eu cumprir promessa, vou eu fazer na vida dos teus, aleluia. Oh glória, a pastora Edicleia está nos vendo, as duas, amém, aleluia. E quando nós olhamos para este vento, onde atravessou uma multidão no Mar Vermelho, onde já Moisés, adulto, homem, aleluia, das águas foi tirado, e através da autoridade de Deus nas tuas mãos, Ele também abriria
as águas. Aleluia! Não creia, aleluia, não deixe de crer que qualquer dificuldade, qualquer adversidade, qualquer situação onde você achar que está encurralado, que o Senhor não vai abrir portas, porque Ele abre portas nas águas. Aleluia! É Ele que faz na tua vida como aquele louvor. Aleluia! Ele te dá chave de madeira que abre portas de águas. Eu sempre amei este louvor da Cassiane. Aleluia! Da Cassiane, não me falha a memória. O Senhor, Ele abre portas. Aleluia! E a porta que Ele abre, ninguém a pode fechar. Aleluia! Mesmo na tua pouca força, mesmo não tendo negado a palavra do Senhor, o nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida, através de você. Aleluia! Nessa tarde Deus está falando conosco nessa direção. É através de nós. Não importa aquele que está com o coração endurecido. Não importa aquele ou aquela ou a situação que parece aos teus olhos humanos que não está indo, não está caminhando. Mas Deus está trabalhando. É Deus purinho, direcionando, posicionando, entregando, cumprindo. Oh, glória! E nós vamos olhar e dizer, olha, eu não estava vendo, pastora Valéria, eu nem estava vendo Deus fazer e Deus está fazendo. Eu nem estava esperando que Deus já ia cumprir e Deus está cumprindo. Olha, Joquebede, meu bebezinho tem 3 meses e olha Deus cumprindo aí. Olha Deus cumprindo aí. Olha você com o seu cuidado tentando segurar. Joquebede pensou, eu seguro ou eu deixo ir? É para deixar ir. É para deixar na vontade permissiva do Senhor. Deus está dizendo nessa tarde para você, sou eu que trabalho na tua casa, sou eu que trabalho na vida dos teus. Missionária Luana, Deus abençoe, minha amada. Aleluia, te amo em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos tomar posse, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E vamos aqui lembrar nessa tarde ainda, aleluia, do vento, aleluia, que moveu, aleluia, vidas num vale de ossos secos. Um vento que precisou se mover ali amando do Senhor, após junção de ossos, após restituição de nervos, carnes e pele, após um exército que outrora eram ossos sequíssimos, restos mortais, ficarem em pé, mas o Senhor movendo-se no vento e dizendo, profetize, chame os ventos dos 4 ventos, que Ele vai encher este lugar de vida. Aleluia, glória a Deus. E nós olhando aqui, achando, olha meu Deus, olha a situação. Se nós sonhássemos com essa visão de Ezequiel, se nós pudéssemos ter esta visão, talvez o nosso lado humano, talvez o nosso lado ainda um pouco incrédulo, não entenderia, não teria discernimento para dizer assim, está vindo coisa boa aí, será? Ou está vindo coisa ruim? E nós nem teríamos o discernimento para entender a incumbência, o chamado, para você tomar posse e dizer assim, o Senhor me mostrou. Se Ele me mostrou é porque Ele está me capacitando para eu estar ali. Se Ele está me capacitando é porque é eu que tenho que estar ali. E se Ele disser, abra a tua boca, então abra a tua boca. E se Ele disser, vai acontecer através de ti, vai. Porque sobre ti eu coloquei o meu Espírito Santo e através da tua renúncia, obediência, santificação, separação, eu vou cumprir. Estou eu me movendo na tua vida pelo chamado. Oh, glória! Aleluia! E às vezes nós olhamos e pensamos assim, meu Deus, é coisa boa ou é coisa ruim? É uma luta, o que é? E é Deus dizendo, olha o vento aí da vida, olha o vento aí dando vida, olha o vento levando um bebê de 3 meses ao outro lado para cumprir promessa. Olha esse bebê já num processo de homem adulto, atravessando para o outro lado do mar. Através da minha autoridade na vida dele, o mar se abre. Aleluia, glória a Deus. Olha o vento aí dando vida, olha o sopro de vida. Olha Deus te usando, aleluia, no profundo. Olha Deus te usando numa situação, numa dimensão que você não pode imaginar. Numa situação onde nós olhamos e não vemos condições de sobrevivência, condições de ressurreição, e Deus dizendo, você é a vida, eu estou soprando através de você, você é o transbordar de vida nessa tarde, aonde eu te levar, você gerou, você concebeu, gerou, e é hora de cumprimento de promessa, é hora de você ver com os teus próprios olhos o tamanho da dimensão que eu quero te usar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E agora, quando nós olhamos, igreja amada, para o vento veemente, no dia de Pentecostes,
esse vento veemente, olhando para a palavra do Senhor, para o Evangelho de Jesus, para o amor de Jesus, para o próprio Jesus Cristo, nós podemos entender que o vento, ele vem. A Bíblia diz que o vento assopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim o Senhor nos traz essa semelhança. Assim você que é nascido da água e do Espírito é semelhante ao vento. É o mover de Deus, missionária Fabíola. Aleluia. Agora, olhando para o vento veemente, que veio, encheu aquela casa de glória, o próprio vento veemente. O que é veemente? É algo da parte de nós vermos. É um vento que se vê, é um vento que se enxerga, é um vento que veio na presença do próprio Cristo, na presença do próprio Espírito Santo de Deus, do próprio Deus, para se mover através de línguas estranhas, como labaredas de fogo, como a presença do Senhor. Então, se nós pudéssemos aqui nesta tarde dimensionar o tamanho dos mistérios do céu, nós não poderíamos. Mas se nós ficássemos o tempo todo buscando, adorando, obedecendo, se santificando, olhando para as coisas do alto, nós iríamos ver que em tudo o Senhor está. Em tudo o Senhor está trabalhando. Em tudo Ele está dizendo com um sinal. Em tudo Ele está fazendo por sinal para que você entenda que é Ele que chegou, é Ele quem enviou, é Ele quem chamou, é Ele quem vocacionou, é Ele quem te mandou abrir a boca, é Ele que vai soprar através da sua voz, é Ele que vai te levar, é Ele que vai te enviar, é Ele que vai te fazer sentir a glória do Senhor através de você também. É um vento que se vê, vento veemente, impetuoso, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Ainda esses dias eu preguei, fui na live da missionária Fabíola, onde eu disse que nós buscamos os dons e buscamos ver mortos ressuscitar, pastora Valéria. E eu já disse para a missionária Fabíola na live dela que nós estamos vendo através da misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem levado vida para aqueles que estão mortos. Ela tem levado, aleluia, fôlego de vida para aqueles que estavam já agonizando de morte. Ela tem levado restituições, restaurações, cura. Ela tem levado, aleluia, abertura de cativeiro. Ela tem levado resgate. Ela tem levado, aleluia, aquela procrastinação daquele que se encontrava como se tivesse prostrado, como se tivesse parado, estagnado numa cadeira de roda. A libertação está chegando, a ressurreição está chegando, o mover de Deus está chegando, está te usando, está usando a minha vida. É a palavra, é o vento veemente, é as águas, é o mover do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E não está em nós, pastora Edicleia, nós dizemos assim, olha, Deus vai fazer através de mim, olha, Deus está fazendo, olha, eu quero que Deus faça, Deus vai fazer, pastora Valéria, é o próprio Deus dizendo, eu não dependo de você, eu não dependo do que você está olhando, eu não dependo daquilo que você está avaliando, eu não dependo de avaliação humana de ninguém, eu dependo a dizer, eu vou te usar, eu vou cumprir através de você, você é vaso, você é instrumento, e eu te chamei com capacitação celestial, com armadura celestial, com munições celestiais, e vou eu fazer através de você. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Então, se nós não vermos, pastora Valéria, o cumprimento do Senhor nas nossas vidas, pastora Edicleia, se nós acharmos que nós não estamos vendo, nós estamos ainda pecando de dizer que não estamos vendo. Porque é a própria misericórdia do Senhor que nos dá o discernimento da sua palavra, que nos dá o dom da ciência da palavra dele para nos usar como canal de bênção. É pura misericórdia, pura misericórdia. Então, ainda quando nós dizemos, nós queremos sentir mais da graça, então busque mais. Nós queremos aprofundar mais, estude mais, se dedique mais. Nós queremos, aleluia, ver o sobrenatural, jejue mais, busque mais. Mas independente disso, você é escolhido. Independente disso, há uma graça que paira sobre ti. Há uma graça sobre o seu lar. Há um cumprimento de promessa, de palavra da parte daquele que não depende de ninguém para cumprir, daquele que vai fazer você ser chamado de uma forma tão improvável, de uma forma tão que todos olham e dizem ele, mas o Senhor diz, sou eu que faço, sou eu que opero, sou eu que determino, sou eu que aconteço. Oh, glória! Aleluia! E o interessante é que
das águas foi tirado, para mover as águas e libertar vidas que passariam pelas águas. O interessante é que do Egito o Senhor nos tira, mas o interessante é que Moisés foi levado dentro do Egito para o nome do Senhor ser glorificado, para que ele entendesse que ele não fazia parte do Egito, aonde o Senhor nos diz nessa tarde, o seu descanso não é aqui, nós somos peregrinos aqui, não somos dessa terra, não somos deste mundo, mas é neste mundo onde o Senhor vai te usar para resgatar no Egito, aonde ele te resgatou quando estava no Egito. Oh, glória! Aleluia! É no Egito que nós somos mal compreendidos. É no Egito que nós somos odiados. É no Egito que nós não somos aceitos. É no Egito onde tem preconceito conosco. É no Egito onde nos diminuem. É no Egito onde não dão nada por nós. Mas é no Egito onde nós somos luz. Onde nós somos chamados para ser sal da terra, luz deste mundo. Onde o Senhor nos usa com autoridade. Onde o Senhor nos faz ser a diferença desta terra. Onde o Senhor cumpre. Onde o Senhor nos faz ser chamada com um chamado de honra para a glória dele. Aleluia! A glória! Aleluia! Sabe, pastora Valéria, o Senhor me chamou para ser uma missionária. Embora que todos me dirigem a palavra como pastora Gilmara. E eu sempre falo, eu sou uma missionária, mas eu até gosto, pastora Valéria. Eu digo assim, eu vou tomando posse aí, vou tomando posse. E esses dias nós fomos na escola, só visitar uma prima 5 minutinhos, porque a minha irmã estava aqui. E eu cheguei lá, mandei chamar ela, e quando a minha prima veio, ela falou, minha querida, me falaram que a pastora Gilmara estava aqui, achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu pensei, que honra, meu Deus, eu vou tomando posse aí, dessa honra. Porque assim, Deus, ele é maravilhoso. E Deus, ele nos vai nos capacitando e nos fazendo, de certa forma, olhar e querer viver aquilo que ele tem para nós. Aleluia! Eu não sei se eu já disse o testemunho da minha vida, mas é um pedacinho só. Quando eu não era crente, quando eu acabei de chegar do Japão, 5 anos depois, o Senhor permitiu um vento aqui na minha casa, para nós sermos fiéis e crentes e servos do Senhor. Mas eu tinha tanta vaidade, que para mim dizer que eu seria crente era quase algo impossível. E um dia eu sonhei que eu estava voando no céu com umas irmãs. E eu estava voando sozinha, flutuando, sem instrumento, sem nada. Eu estava voando e eu dizia para algumas irmãs, irmãs, a paz do Senhor, irmãs, me espere. E a minha soberba tão grande que quando eu acordei fui mencionar para minha irmã que me ganhou para Jesus. Ela disse, que lindo. E a minha soberba disse, que lindo não, que horror. E quando as irmãs chegavam na casa da minha mãe para ver a minha irmã, quando eu cheguei do Japão, eu ia lá toda soberba, missionária Fabíola, eu dizia assim para minha irmã, as suas irmãs estão aí, suas irmãs chegaram. Mal sabia eu que eu seria uma das irmãs, para a glória de Deus. Aleluia! E quando eu fui servir a Deus, pastora Valéria, eu sou da Assembleia de Deus do Belém, uma vaidade terrível que eu tinha há 20 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu não achava graça em nada no primeiro momento, quando ela falava para mim ser crente, não achava nada. Mas quando o Senhor permitiu o vento de libertação na minha casa, o vento que me trouxe a vida na minha casa, o vento que o Senhor precisou fazer, me restituir de novo, as minhas carnes dilaceradas, a minha pele, os meus ossos quebrados. Eu estava quebrada, mas eu precisava dessa junção dos ossos, eu precisava da restituição de nervo, de carnes e peles, eu precisava me colocar de pé, eu precisava ter o sopro de vida nas minhas narinas, eu precisava entender que o Senhor me chamou como um soldado e era necessário estar posicionada, e o Senhor permitiu um vento terrível, aqui um vento de morte, aonde o Senhor me resgatou e me trouxe a vida de novo, aonde eu fui para a igreja, a minha irmã fez uma campanha de 7 dias, o Senhor fez assim no piscar de olhos, me curou de uma síndrome do pânico, me curou de um infarto fulminante, me curou de uma depressão terrível, abriu meus olhos como abriu os olhos de Saulo de Tarso e me curou e me resgatou e me fez olhar para as irmãs da igreja, aonde eu disse para o meu pastor, deixa eu cantar com as irmãs do círculo de oração. Aí, missionária Fabíola, eu já achei aquelas saias lindas. Pastora Valéria, já achei aqueles cabelos compridos lindos. Já achei aquelas irmãs sem vaidades lindas, maravilhosas. E pensei, que povo lindo é esse? Onde eles estavam que eu nunca vi?
E daí falei para o meu pastor, eu quero cantar com as irmãs. Nem tinha descido as águas. Ele disse, não pode. Eu falei, me deixa cantar, pastor. Ele trouxe a pasta para mim. Dentro de poucos dias eu desci as águas. Pastora Valéria, ele dizia assim para mim, é necessário você aceitar Jesus. Eu fui correndo lá na frente e disse, vamos agora. Eu já aceitei ontem, pastor. Foi algo assim tremendo. Nunca mais eu tive este problema de saúde. O Senhor me curou. O Senhor me resgatou. Foi um vento? Foi. Foi um vento, foi algo terrível, mas foi um vento libertador. Foi um vento restaurador. Foi um vento de vida. Foi um vento que o Senhor me fez nascer de novo, nascer da morte para a vida. Eu estava morta e revivi, estava perdida e fui achada para a glória do Senhor. Aleluia! E aí eu dizia assim para o saudoso irmão Ciro, que me ensinou muito, ele me via de vestido de saia, está parecendo uma cidadã do céu. E eu dizia, eu estou linda, para o irmão Ciro, agora eu estou linda para a glória de Deus. E aí o Senhor me fez uma promessa que eu seria uma missionária, que eu seria uma pregadora, e se cumpriu para a glória de Deus. E aí eu estou aqui nessa tarde, por misericórdia, mencionando os feitos do Senhor e trazendo aqui esta palavra do Senhor, colocar tudo nos devidos lugares, independente da tua avaliação, independente da forma que você está medindo a entrega do Senhor de cumprimento de promessa, independente de você olhar as circunstâncias e você se atrever a dizer, eu não vou fazer, eu não vou porque isso é maluquice, eu não vou colocar essa criança numa caixa para atravessar um rio de jeito nenhum. Mas o Senhor está dizendo, você foi chamada para gerar, e você gerou. Então agora deixa fluir, porque é comigo. Oh, glória! Aleluia! Nós olhamos para um ato sexual de um casal, aonde geraria um bebê nisso? Aonde? Nunca, se não fosse a misericórdia de Deus. Que coisa linda! Tanto que nem o método contraceptivo evita uma criança quando o Senhor quer gerar, quando o Senhor quer cumprir, pode fazer o que quiser, que o Senhor gera. Oh, glória! Aleluia! Pode ser estéril, pode ter problema, pode não ter útero, que o Senhor vai fazer para a glória de Deus. Aleluia! Oh, glória! Eu lembro que quando eu me casei, nós fizemos exames antes de ir para o Japão, o médico disse, olha, você tem ovário policísticos. Você não vai gerar, não. E lá no Japão, a pastora Valéria tomando anticoncepcional, tranquila. No 5º ano que nós estávamos no Japão, já estávamos para vir embora já. Mas eu estava evitando e por um tempo eu não evitei mais. Cadê os ovários policísticos? Cadê o impedimento aí? Voltei grávida do Japão, do meu primogênito de 6 meses. Para a glória de Deus, aleluia! Depois do Senhor restaurar tudo aqui em casa, colocar tudo no lugar, restaurar saúde, restaurar casamento, onde o inimigo tentou destruir. Quando nós chegamos do Japão, Deus deu tanta prosperidade. O inimigo veio com fúria, colocando pratos na frente do meu esposo para ele cair. E ele caiu e quase que o meu casamento acaba. Eu tinha desejo de ter o meu segundo filho, mas fui evitando, porque eu pensava assim, eu não sei se esse casamento vai. Mas eu não queria ser divorciada. Eu não queria ter um segundo casamento. Eu não queria ver nenhum padrasto aqui mandando nos meus filhos, porque eu não iria aceitar. Eu não queria ver nada perdido. Eu queria simplesmente viver as promessas do Senhor, porque Deus, Ele faz. Deus, Ele cumpre. Deus, Ele restaura. Deus, Ele cura. Deus coloca tudo no lugar. Deus opera. Deus faz, você querendo ou não. E Ele opera para dizer para você, eu te escolhi, eu escolhi a sua casa. Eu uni este casamento. Eu vou restaurar. Eu vou cumprir promessa, propósito. O inimigo está tentando separar, está tentando confundir, mas sou eu, Deus, na tua vida. A glória do Senhor vai resplandecer neste lar, para a glória do Senhor. E hoje eu tenho meu segundo filho de 10 anos de idade, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia! Deus restaurou, Deus cumpriu. O vento passou aqui, missionária Fabíola, passou de novo. Foi necessário passar aqui no financeiro, porque Deus tinha que trabalhar na vida do meu esposo. E Deus trabalhou. E meu esposo hoje é um homem de Deus, para a glória do Senhor. Aleluia. E veio o meu segundo filho. E eu orei para Deus mandar este segundo filho. Eu orei no dia do ato. Eu orei. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero hoje engravidar da minha promessa, que até agora estava atrasada por conta do que o inimigo tentou tomar. Missionária Fabíola. E Deus, Ele me engravidou na mesma noite.
No mês seguinte, eu estava grávida. Foi algo programado, com 40 anos de idade, com hipotiroidismo, onde o meu ginecologista dizia, olha, eu tenho que aumentar a dosagem dos hormônios, da tireoide. Pois eu cheguei lá e disse, doutor Cássio, estou grávida. Ligeirinha você, hein? Eu falei, é Deus, doutor Cássio, é Deus. E o meu filho, Yuri, minha bênção de Deus, é Ian e Yuri. Uma gracinha, uma bênção perfeita, usado por Deus. Que coisa linda. O inimigo tentou tirar. No hospital, ele deu icterícia. E uma médica maluca disse que queria colocar meu filho para tirar o sangue dele na UTI. Porque de 7 dias que ele tinha nascido, que ele foi internado, no segundo dia eu fiz o exame. No 7º dia eu fiz o exame e deu número 21 de icterícia. Quando eles fizeram o exame no mesmo dia no hospital, por erros das enfermeiras lá que não tinham muita experiência, furou muito ele e falaram que estava dando o número de 41, 42, e era necessário internar na UTI para ele trocar o sangue. E Deus me deu tanta autoridade. Tanta autoridade. Eu fiquei naquela UTI pelo SUS, sem banho, suja. Estava até descendo, xixi perna abaixo, mas eu não saía do lado do berço. E eu disse para a médica, ela disse, o seu filho está morrendo. O seu filho está morrendo por negligência sua. Eu falei, não. Ele deu 21 ontem. Hoje ele não vai dar mais. Eu já conversei com outro médico, está tudo sob controle. Eu orei para essa criança nascer. Essa criança não vai ser entregue a UTI nenhuma para trocar sangue nenhum. Eu não aceito. Eu não aceito. Ela disse, você vai assinar. Eu falei, eu assino, porque o Senhor me deu essa criança. Essa criança não vai ser trocada sangue nenhum. Essa criança é saudável, é perfeita. É somente o banho de luz. E eu vou ficar aqui para o banho de luz. E eu fiquei. E essa criança saiu de lá 3 dias. Depois de 3 dias e 3 noites de ressurreição dessa criança, Deus ressuscitou essa criança, onde o inimigo, um exército de inimigos, aquele povo vestido de roupa de UTI, veio, só faltava me amarrar. Lá, a missionária Fabíola, eu dizia, vocês não tocam no meu filho, não toca, não toca. Meu esposo chegou e disse, Sérgio, não assina nada. Não, isso eu falava com eles, corria para o banheiro para orar. Aleluia. Um dia uma moça que estava internada junto veio, a minha tia evangélica, eu falei, oh, glória a Deus, olha aqui, minha irmã. Saí de lá, pastora Valéria, com essa criança gorda, bem desenvolvida, curada, uma gracinha lindo. E se eu tivesse deixado, já me falaram, outros médicos me falaram, quando realmente há necessidade, porque a icterícia pode subir mesmo por descuido, mas eu tinha passado num médico bom antes, num médico muito bem estudado, muito bem entendido, onde ele disse, é tranquilo. Interna-se lá 3 dias e 3 noites, é o tempo de ressurreição de Jesus, para ele tomar o banho de luz e sair de lá curado. E a médica queria matar o meu filho. Ela dizia, ele está morrendo. Eu falava, está repreendido. Ele deve estar ficando demente. Eu falava, está repreendido. Eu sou serva de Deus, do Deus Altíssimo. Você não vai tocar no meu filho, não vai matar. E Deus não permitiu. Saiu de lá curado, gordinho, lindo, maravilhoso, para a glória do Senhor. Então, eu não descuidava do berço da UTI neonatal, não descuidava. Eu ficava suja até o horário do meu esposo chegar. Eu só tomava banho quando meu esposo chegava. Eu falava, não sai desse berço. Não sai desse berço aqui, desse banho de luz. Não sai, 1 minuto você não sai. E eu tomava banho, nem dormia. Meu pé desse tamanho, pastora Valéria, parecendo que estava aqueles canos de 4 polegadas de encanamento, duro. Mas eu falei, eu vou sair daqui com a minha vitória. Eu vou levar a minha vitória nos meus braços. Aleluia! Era a caixa betumada, eram meus braços. Era a caixa das águas da ressurreição. Nasceu da água e do Espírito, ressuscitou para a glória do Senhor. Será um homem de Deus, será usado na libertação. Por isso o inimigo tentou matar, mas caiu por terra para a glória do Senhor. Acha que o meu sinal de vitória do meu casamento, porque hoje nós saímos em 4. Meus filhos, na formatura do meu filho, estava lá de terninho, o Yuri, como a foto que está aqui no meu status do meu WhatsApp, no meu perfil do meu WhatsApp. Para a glória do Senhor, um menino lindo, inteligente, saudável, perfeito, que Deus me deu, como sinal de restauração do meu casamento, como sinal de presença de Deus na minha vida, como sinal de ressurreição, de restauração, para a glória do Senhor. Então, igreja amada, não confunda os ventos que vêm da parte do Senhor. Não confunda. Nós sabemos que quando Saulo
Saulo não, perdão, Saul, quando não fez o que era bom aos olhos do Senhor, quando fez o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor permitiu um espírito maligno da parte do Senhor para que ele, já sem a presença de Deus, sentisse ali a sua desobediência. Mas veio da parte do Senhor, o Senhor permitiu, e por misericórdia Deus usava ainda Davi para tocar a harpa como um sinal de conforto, um sinal de paz, por misericórdia. Mas quando nós olhamos e nós vemos ventos e situações, adversidades e circunstâncias que nós olhamos e pensamos, não vai ter jeito, não tem jeito. É o inimigo tentando fazer você diminuir a sua fé, você dar legalidade a uma falta de acreditar no que Deus vai fazer, porque é Deus que faz. Não é, eu acabei de dizer, eu disse o tempo todo nessa live, Deus não depende de avaliação humana nenhuma. Se eu fosse uma mãe que não tivesse tomado uma posse da vitória, do nascimento do meu segundo filho, meu filho não estaria aqui hoje, porque eu estava dizendo, quando não há necessidade da troca de sangue, eles ficam em estado vegetativo. Há um caso aqui nos irmãos da minha igreja sede, onde há um parente na família que não tinha necessidade da troca do sangue, ficou em estado vegetativo, e depois de um tempo, certamente, Deus recolheu. Mas o Senhor dá vitória na adversidade, é nos ventos, é nas dificuldades. É onde Deus está dizendo, eu sou contigo, eu te chamei para um grande propósito. Quantas pessoas da Bíblia Sagrada foram levadas a terríveis provações como Abraão, e Deus bradou no último momento, não faça mal ao moço, estamos aqui, não faça mal ao moço, eis aqui o Cordeiro, aleluia, glória a Deus. Quando Deus permitiu Paulo e Silas ser açoitado, quando as cadeias se moveram depois de um terremoto, onde o carcereiro que havia de alcançar a salvação dizia, eu vou me matar. Paulo e Silas diziam, estamos todos aqui. O exército celestial está aqui, não te faça mal. Nós estamos aqui. O Senhor desceu à terra para te resgatar, carcereiro. O Senhor desceu à terra porque você vai curar os meus vergões. Porque você vai ser usado por Deus para curar as minhas retaliações, as minhas dores. Por isso o Senhor está te resgatando hoje. Aleluia! Quantos temas nós vemos aí em tantos departamentos onde se coloca o tema curadas para curar. E eu sei que o Senhor nos cura, pastora Valéria. Nos cura de uma maneira ou de outra. Paulo e Silas precisou ver uma vida resgatada, restaurada, salva, para esperar as curas dos seus vergões, para esperar ali o carinho do carcereiro, a colocar uma mesa de honra, a levá-los para sua casa e a curar os seus vergões. Olha que coisa linda! Aleluia! Quantas vezes, pastora Valéria, nós ficamos, se nós não orarmos, se nós não nos colocarmos posicionados à vontade do Senhor, alinhados à vontade do Senhor na entrega, naquela entrega mesmo, na entrega totalmente em adoração, sem medir esforços, sem apostatar da fé, sem ficar oscilando da fé, nós vamos nos colocar diante do Senhor em adoração, em entrega, e vamos fazer a obra, vamos fazer a obra, vamos fazer a obra, vamos fazer a obra. E fazemos, e a graça do Senhor vem e levanta pessoas como carcereiro para curar os vergões, para andar conosco. Mas muitas das vezes o inimigo sobra, no cansaço da caminhada, pastora Valéria, no cansaço, na agonia, muitas das vezes nas traições, muitas das vezes em situações que nós não esperamos. Deus permite para nós ficarmos decepcionados com o humano, mas dizer, eu não te decepciono, eu não falho, eu permaneço fiel. Não olhe, maldito o homem que confia no homem, aleluia, não olhe para o ser humano, olhe para a minha obra. Mas se nós olharmos, deixarmos um pouquinho de brecha em oração, em busca, nós ficamos cansados. E nós pensamos assim, meu Deus, parece que eu não vou dar conta, parece que não vale a pena. Porque vem legiões, vem exército do inimigo tentando me matar, tentando me oprimir. Mas é Deus que levanta Ruth, é Deus que levanta o carcereiro, é Deus que levanta Davi, é Deus que levanta tantos outros, é Deus que faz de um bebezinho passado, atravessado ali o rio Nilo, passado, saído das águas, tendo tirado das águas, a dizer, é este improvável aí, é este vulnerável, esse serzinho aí tão sensível, tão improvável, tão frágil, que eu vou usar. Aleluia! Glória a Deus! Então, se você nessa tarde achou que o Senhor não ia te usar,
O inimigo perdeu. O inferno perdeu. O inferno inteiro perdeu, bateu em retirada. Porque Deus ele está te usando para gerar. Eu acho que você está entendendo o mistério. Não é simplesmente gerar uma criança no seu ventre. Se você está gerando, se vai gerar, se é uma promessa, toma posse. Mas é gerar milagres, milagres espirituais. É posicionar-se para receber. É se colocar em posição de guerra. Porque é através de você que o Senhor vai gerar ovelhas, vai gerar soldados, vai gerar vidas, vai trazer para o aprisco, vai andar lado a lado, vai guerrear junto, vai trabalhar junto e a vitória virá e o nome do Senhor será glorificado na terra. Aleluia! Glória a Deus! Foi até aqui, pastora Valéria, que Deus me deu nessa tarde, juntamente com o meu pequeno testemunho, porque testemunho nós temos muito para contar. E eu quero aqui, antes de encerrar, trazer aqui a divulgação do livro, que a pastora Valéria me deu a permissão para divulgar. Eu não tenho o livro físico ainda, a minha amiga pastora Carla Abreu já tem o livro físico, outro dia me mandou as fotos, mas nós temos uns livros aí, pela misericórdia do Senhor, onde Deus usou a missionária Ivone Francisco, da cidade de Rio das Pombas, Minas Gerais, para abençoar 25 mulheres como coautoras, e para a glória do Senhor, ela não sabia do meu sonho. Eu tinha o sonho, pastora Valéria, de escrever o meu livro, e as condições financeiras não são favoráveis ainda, e ela um dia me ligou e disse, missionária Gilmara, são 25 mulheres e você está entre elas, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, o livro já está aí, Testemunhos e Devocional. Para a glória do Senhor, eu participo dos dois como coautora. A minha amiga pastora Carla Abreu também participa dos dois, de Dubai, Carla Abreu de Dubai, participa dos dois, para a glória do Senhor. E tem um link que está no meu status, que eu estou sempre divulgando, que dá já para que alguém queira encomendar, dá para comprar. É que eu não tive condições de adquirir o meu ainda, os meus. Para a glória do Senhor, ainda não deu certo adquirir, mas o livro já está aí. Tem parte do meu testemunho, tem parte dos meus devocionais, tudo para a glória do Senhor. Deus faz, igreja, Deus faz. Os corvos, eles continuam trabalhando. Eles não trazem somente o alimento, não, eles trazem até os seus sonhos. Eles usam pessoas para dizer, olha, Deus me incomodou para lembrar de você. O seu nome foi lembrado, como o nome de Mardoqueu, que ficou muito tempo sem honra, muito tempo sem ter a restituição, sem ter ali uma honra devida. Quando o rei Assuero se lembra que escreveu o feito de Mardoqueu, e foi necessário o dia de honra, o dia de entrega, o dia de restituição. Vou eu te honrar, Mardoqueu, porque me deu livramento de morte. Vou eu te honrar porque não havia te honrado ainda. Não havia chegado o dia, mas chegou o dia. Deus sopra o teu nome. Deus sopra o teu nome. Deus vai soprar para a glória dele. Então não fique entristecido, não. Não fique cabisbaixo, não, com algumas portas que se fecharam, com alguns rostos que talvez não te agradou. Você tem que ter acesso às portas dos céus. E os céus estão abertos nessa tarde para você. O Éden se cerrou um dia por conta da condição pecaminosa de Adão e Eva. Foi necessário, não tinham mais acesso à árvore da vida. A árvore da vida estava ali. Foi necessário tirá-los dali para que um dia os céus se abrissem. No mover do Senhor, os céus se rasgaram. Quando Jesus expirou por mim e por você naquela cruz, onde os céus se abriram, o véu rasgou-se de alto a baixo, dizendo, o acesso à árvore da vida agora está de novo a você. É extensivo à sua casa, é extensivo à sua família, para a glória do Senhor. Então, até as portas que se fecham, glorifiquem a Deus. Porque é Deus que está dizendo, eu tenho uma porta maior. Eu tenho algo novo, eu tenho uma nova oportunidade, eu tenho uma situação aí, de umas circunstâncias aí que eu vou trabalhar, que eu vou te entregar de uma forma muito mais honrosa, de uma forma você glorificar o meu nome com gratidão, porque é algo que vão dizer, isso é coisa para Deus, isso é coisa do meu Deus, era só Deus para fazer isso. Aleluia! Tome posse. Às vezes você está aí na sua casa quietinha, eu estava aqui pensando, quando eu vou ter condição para ter o meu livro? E a missionária Ivone me liga, missionária Gilmara, você está entre essas mulheres, viu? Tome posse aí. Para a glória de Deus, igreja amada, para a glória de Deus. Nunca eu pensei que eu seria uma missionária. Quando o Senhor me fez tomar gosto pela obra dele, eu pensei, eu quero ser usada por Deus, quero ser usada por Deus. Mas nunca pensei
Uma pastora, então, eu não tenho pensado, mas quando alguém fala, pastora Valéria, a pastora Gilmar, eu penso, estou tomando posse, estou tomando posse, estou tomando posse, para a glória de Deus, meus amados, minhas amadas. Deus abençoe, pastora Valéria, é sempre uma honra, viu? Muito obrigada, minha querida. Deus abençoe as amadas que estiveram aqui, pastora Carla Abreu, missionária Fabíola, missionária Luana, pastora Carla. Deus abençoe, pastora Valéria, ama a sua vida, muito grata. Eu também fico assim maravilhada, né? É sempre uma alegria, uma honra, um prazer te receber, missionária Gilmara. E olha, por poucos dias você vai ficar sem o seu livro físico, porque Deus não vai te dar esse presente pela metade, não. Você vai receber aí e vai continuar abençoando, porque como você profetizou na nossa vida, é a nossa vez de falar para você. Deus sopra o nosso nome. Deus vai soprar o seu nome. Um dia eu escutei uma profecia assim: o dinheiro que você precisa está no bolso de alguém. Então, Deus vai usar essa pessoa para poder fazer, chegar até você esse livro físico, para você segurar nas mãos, que é como um filho, né, o que você gerou ali no testemunho, você vai poder segurar nos seus braços. Pela fé, eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. E quem que Deus vai usar? Talvez está até aqui na live. Eu não sei, né? Você não sabe, mas o Senhor é... Olha que menino lindo! Oi, rapaz, aí o testemunho, né, da vitória. Lindíssimo. Coisa fofa. Missionária Gilmara, Deus pode usar alguém que está aqui. Ou então ainda quem talvez está aqui, mas não tem o recurso, conhece alguém que tem e pode falar, olha, é para o reino de Deus. É igual essa ação entre amigos que a gente está fazendo, é para o reino. Não é nada para nós, mas é para o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus faz conexões, igual a irmã Daniela está falando aí, é Deus que gera nessas conexões. É isso, Daniele, é isso. Foi a pastora Rose mesmo que falou isso para mim, né? Que Deus gera conexão para nos abençoar. Da mesma forma que você veio aqui, nos abençoou, o Senhor também vai usar pessoas também para estar te abençoando nesse projeto que, como você falou, não é seu, é do Senhor e Ele se encarrega de fazer a obra completa. É sempre uma alegria. Eu não conhecia esse seu testemunho. Eu imagino que no livro esteja, né, mais detalhado, mais partes, então vale a pena, assim que tiver. E, queridos, você que ainda não conhece a missionária Gilmara, entrou aqui como um convite da pastora Edicleia, que divulgou, e outras pessoas também. Então, eu te convido, aqui em cima tem uma setinha, aperta aí, vai aparecer o nome da missionária Gilmara, começa a seguir a missionária, você, ali no link, ela falou, no link você pode clicar ali e comprar o livro, adquirir o livro, né? E tem meu nome também, você pode começar a nos seguir. Por quê? Porque nós somos mulheres de Deus, a gente paga um preço, mas a gente faz por amor, porque a gente entende que não é sobre a gente, é sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Missionária Gilmara, estou muito feliz. Eu sei que breve você vai voltar aqui, vai me pedir, falou, olha, eu chegou a bênção que eu preciso contar. Você vai entrar em contato comigo e nós vamos marcar uma nova live para você terminar esse testemunho aí, contando mais bênçãos e vitórias que o Senhor vai te dar. Muito feliz mesmo de receber. E agora eu queria te pedir para que você nos despedisse em oração, orasse, né, por tantos pedidos que tem aqui, apresentasse ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastora Valéria, mais uma vez. Muito obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Amém. Deus abençoe minhas amadas. Eu quero aqui também pedir para você convidar para a sua live a missionária Fabíola Silva Lima, uma bênção de Deus, um grande instrumento do Senhor, viu? Missionária Fabíola, me manda um oi aí, entra em contato para a gente agendar. Uma bênção de Deus também. Nós temos prazer, honra de sentar para ouvi-la também. Que coisa linda. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Daniele, que escreveu aqui algo do meu testemunho. Deus abençoe a irmã Daniele. Amém.
Muito obrigada. Vamos orar então nessa tarde. Será uma honra, pastora Valéria, voltar aqui, viu? Sempre será uma honra, viu? Foi muito bom, foi uma live abençoada, onde eu também me alegrei da presença do Senhor, dos feitos do Senhor, por misericórdia do Senhor, porque Ele nos olha com olhar de misericórdia e diz, é ela. É Ele. Então vamos orar nessa tarde, amém? Você que tem algum problema nessa tarde, alguma luta, alguma enfermidade, alguma causa, alguma batalha, ore comigo, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos entrar em batalha neste momento juntos, porque o Senhor, Ele ouve a minha oração, ouve a sua, a onisciência, a onipotência, a onipresença do Senhor faz com que Ele nos ouça, Ele esteja em todo o tempo, em todos os lugares, operando em todas as coisas. E o exército celestial já guerreando na atmosfera celestial contra as potestades e principados a seu favor e a meu favor. Amém? Vamos orar nesta tarde, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, Pai amado, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai. Eu te louvo pela vida da pastora Valéria, Senhor, dessa bênção de Deus, Pai. Essa mulher de Deus, esse instrumento que o Senhor me presenteou com a sua vida, me apresentou, Senhor, continue abençoando os seus projetos, a sua obra, essas lives, Pai amado, todo o ministério que o Senhor tem colocado nas suas mãos, Pai. Eu sei, Pai amado, que ela tem gerado, Senhor. Eu sei que ela tem gerado e que ela ainda está gerando, Senhor, porque está vindo aí, Senhor. Logo ela vai dar à luz a novos projetos, a novas vidas, a nova obra, Senhor, porque tudo é para alcançar vidas. Ovelha gera ovelhas. E nós estamos aqui nesta batalha. Nós cremos, Pai amado, que nós estamos na batalha. Nós cremos que não é só uma live, não é só apenas um aparelho de celular aqui, fazendo uma transmissão para todo mundo. Não. É o campo, é a batalha, é o campo de batalha, é a guerra, Senhor. É a guerra onde o Senhor já nos colocou, nos inseriu, nos vocacionou, onde o Senhor quer que nós estejamos preparados, sempre de posse, Pai amado, de armadura, de posse de munições, com vigilância, com vestes novas, com vida no altar, em santificação, em consagração, em busca constante de munições, em busca constante de dons, para estarmos aqui preparados, alinhados à Tua vontade. E nós cremos, Pai amado, quantas irmãs estão aqui de guerra, a pastora Valéria, a missionária Fabíola, a pastora Carla, a missionária Edicleia, a missionária Luana, a pastora Edicleia, a missionária Luana, quantas irmãs estão aqui nessa tarde que são varoas de guerra, onde nós sabemos que nós saímos de uma live, onde nós sabemos que a força espiritual atuou, aleluia, a sua vontade se fez presente, onde nós sabemos que o seu nome foi glorificado, onde nós não temos noção de quantas vidas alcançaram, mas nós cremos que alcançou, nós cremos que vidas foram libertas, nós cremos que o Senhor deu um direcionamento novo para aqueles que estavam aqui, talvez nesta tarde, entristecidos, talvez aqui decididos a parar, decididos a voltar atrás, decididos a não continuar, mas é o Senhor que veio e deu escape nessa tarde, deu escape de vida, deu escape de alegria, escape de vitória, escape de um ar novo, de direcionamento novo, aonde a sua palavra fortaleceu, aonde a sua palavra curou, aonde a sua palavra libertou, aonde a sua palavra trouxe vida, aonde a sua palavra colocou tudo nos devidos lugares, onde aqueles que estavam talvez tentando sair do seu posicionamento, dar brechas, aí as brechas foram fechadas, o posicionamento que outrora estava ficando de lugar ali com brecha, de lugar vazio com brecha dada, este lugar foi ocupado de novo com brechas fechadas, foi ocupado de novo com vida no altar, foi ocupado de novo com uma palavra que diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e estas vidas estão posicionadas, estão, Pai amado, nessa tarde munidas de palavra do céu, munidas do teu maná celestial como alimento espiritual para a nossa vida espiritual, aonde o Senhor nos deu graça, onde o Senhor nos deu alegria, onde o Senhor de novo confirmou, eu te chamei, você está gerando, eu te chamei, você querendo ou não, você vendo ou não, você está gerando. Senhor, continue, Pai amado, fortalecendo, nos dando alegria, nos dando discernimento, nos dando posicionamento, nos fortalecendo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, joga por terra toda a fúria do inimigo contra a vida de cada um que aqui esteja. Joga por terra, Pai amado, as armadilhas, as emboscadas, laços de morte, laços do passarinheiro. Jogue por terra a depressão, jogue por terra toda a opressão maligna, Senhor. Que o teu exército celestial possa estar em cada casa, possa alcançar membros de famílias essa tarde, porque há vidas orando comigo, mencionando a sua casa, mencionando a sua parentela, apresentando
o Senhor e nós cremos que o Senhor já está operando. Guarda, dá livramento, dá saúde, cura, resgata, restaura, salva, em nome de Jesus, Senhor, levanta, Pai. Levanta com mãos fortes, levanta como soldado, em nome de Jesus, Pai, dê vitória, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, meu Deus, este trabalho da pastora Valéria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigada, Senhor. Mais um dia por essa oportunidade. Obrigada pela tua graça, Pai. Que o teu nome seja glorificado sempre. Aonde o Senhor nos enviar, que nós venhamos a estar invisível, que o Senhor apareça, que o teu nome cresça e que nós diminuímos, Senhor, para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, permaneça conosco, nos dando vitória para cada vida. Obrigada, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, quando parecer que as coisas estão fugindo do controle, continue confiando. Semana passada, tudo certo, missionária Gilmara, tudo certinho para fazer a live, entrou aqui. A live caiu por 3 vezes, não conseguimos fazer de forma nenhuma, foi difícil, né? E a gente ficou tentando achar motivo, mas foi difícil. Hoje, a missionária Gilmara me manda poucos minutos. Missionária Valéria, acabou a luz aqui. Não sabia se ia voltar. A guerra foi travada, foi tremenda. Mas pode parecer que fugiu ao nosso controle, mas do controle do Senhor não fugiu. Esse exemplo que nós estamos dando aqui é para mostrar para você que Deus detém todo o poder, no céu e na terra. E no tempo dele há de se cumprir. Né? O Senhor sabe de todas as coisas, missionária Gilmara. Talvez hoje tenha alguém aqui que precisava dessa palavra e talvez semana passada não poderia estar. Ah, mas podia ter ouvido no replay, às vezes não ia ouvir. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje, minha amada, para trazer essa palavra, porque eu tenho certeza que nós vamos colher testemunhos, não para minha glória nem para a sua, mas para a glória de Deus. Eu quero convidar você que recebeu uma bênção, que foi aí alcançado pelo Senhor, entre em contato com a missionária Gilmara, fala com ela. Não é para glória, ela não vai ficar envaidecida, não, pode ficar tranquilo, mas isso vai nos dar mais motivação ainda para continuarmos seguindo, cumprindo o propósito do Senhor para esse tempo. Missionária Gilmara, eu amo a sua vida, um beijo grande no seu coração, que o Senhor Jesus continue te fortalecendo, te blindando, que o Senhor Jesus continue tapando os seus ouvidos para as vozes do inimigo, né? E que o Senhor continue te dando graça. Ai, olha como é que Jesus é bom. Já veio aí a Daniele falando que semana passada ela não pôde, e hoje pela primeira vez ela está aqui. Viu, Daniele, como é que Deus chama, marcou esse encontro para você ouvir essa palavra da parte de Deus. Meu desejo, a nossa oração, missionária Gilmara, junto com todo mundo aqui, é continuar orando por você, porque esse testemunho não vai ficar pela metade. O seu filho vai sair do Egito e vai vir para governar, ou seja, para ter posição de destaque no meio do povo de Deus. Está sendo muito bem sucedido lá, como Moisés aprendeu várias línguas, aprendeu a se portar e posicionar, mas ele voltou também para cumprir o propósito espiritual. E eu creio nisso, e eu creio que muito em breve, Deus está trabalhando, mas muito em breve você vai voltar, porque agora, minha amada, você já tinha suas intercessoras, mas ganhastes mais algumas que hoje, para a glória de Deus, porque a sua vitória é a nossa vitória. Muito obrigada por se deixar ser usada pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Saio daqui alimentada, sentindo a presença de Deus. Um beijo. Pode abrir o microfone. Isso. Amém. Muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos. As amadas também que Deus nos presenteou, que nós mencionamos os nomes, que são amigas. Na verdade, ninguém se conhece pessoalmente, né? Missionária Fabíola, pastora Edicleia, missionária Luana, pastora Carla, pastora Valéria, mas o amor é grande no coração, que Deus vai nos apresentando, nos presenteando, e vai entrando mais novas vidas aí, como a irmã Daniele, né? Todos os demais que aqui estão.
nós temos amor a transbordar no coração da parte de Deus, porque Deus assim ministra este amor no coração. Como eu estava mencionando no meu testemunho, uma coisa que eu esqueci de falar, que aquele preconceito horrível que eu tinha me fez ouvir como som suave, irmã Gilmara. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como é maravilhoso nós chegarmos à casa do Senhor, no momento que a soberba estava tomando conta de alguém, e alguém olhar para você e dizer, você é minha irmã, eu vou te abraçar, minha irmã, receba a paz do Senhor, minha irmã. É um som suave da parte do Senhor. Toda aquela soberba cai por terra, e aí você tem prazer e honra e orgulho de dizer, eu sou irmã dela mesmo, irmã de sangue. Assim como nós somos, viu? Irmãos do sangue vertido da cruz do Calvário. Somos irmãos de sangue. E às vezes, com mais comunhão, com mais união, com mais afinidade do que os irmãos gerados no próprio útero, viu? Então vamos tomar posse dessa nova família que Deus está nos colocando e te colocando nessa tarde, amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigada, pastora Valéria, amém? Um beijo para todos vocês. E eu quero mais uma vez falar que essa live vai para o nosso canal no YouTube. Então, se você puder nos seguir lá no YouTube, eu vou ficar muito feliz, honrada. Se quiser deixar comentário, eu vou responder. E vai ser um prazer ter vocês por lá também. Queridos, a paz do Senhor!